Eu, Futim, nasci em Poá. Depois de 2 meses, meu pai já mudou para Suzano. De lá para cá, fiquei até hoje aqui em Suzano. Estudei aqui em Suzano, trabalhei aqui em Suzano, dei aula, muitos alunos, né? Eu comecei com a Viviane, esposa do Estevão, com a escola agrupada. De lá passou para grupo escolar. 34 anos eu servi o magistério do governo e eu dei aula 20 anos no Rafa e 10, 12 anos no Boa Vista. Sempre tive uma convivência boa com os pais dos meus alunos, com o bairro, para saber se eu era brava, como que eu era como professora. Eu tive um aluno, não faz muito tempo, uns 4, 5 anos atrás, eu encontrei com ele e falei, dona Futim, que saudades da senhora. Ai, como eu gostaria que a senhora fosse professora dos meus filhos. Eu virei para ele e falei assim, mas vocês me achavam brava? A senhora nunca foi brava, a senhora foi enérgica com as coisas. A senhora gostava das coisas direitas. Quanto à minha vida amorosa, minha mãe, meu pai, minha mãe queria ir para o Líbano. Eu não ia porque eu sabia que tinha um primo lá que o pai dele queria que ele casasse comigo. E eu não queria ir para o Líbano porque eu sabia que tinha um primo lá que queriam que eu casasse com ele. Então, eu não queria ir para o Líbano, fazer visita lá, que a minha mãe queria visitar a família. Aí meu marido veio para Suzano. Ele veio, mas quando ele veio, eu estava namorando com outra pessoa. Aí eu terminei a outra pessoa, ele era meu primo. Tudo eu falava da minha vida para ele e tudo. Aí quando ele viu que eu terminei, ele me pediu em namoro. Comecei a namorar com ele, aí ele voltou para o Líbano e eu com a minha mãe fomos, depois de 6 meses, eu fui para casar no Líbano. Porque eu ia casar lá e ficar lá. Só que o meu marido não queria ficar lá. Ele gostou do Brasil, falou, não, eu vou ficar no Brasil. Veio, ficou. Lá o casamento é diferente. Lá, a noiva, ela vai para a igreja a pé. E vai um grupo tocando tambores, bem tradicional, bem típico da cidade, né? Agora já não está tendo muito noiva andar na rua. Mas eu fui para a igreja andando, com a família toda atrás. Eu gostei, eu achei bonito. Deus foi muito bom para mim, né? Eu tenho 3 filhos maravilhosos, com uma educação, eu acho que eles são muito bons. Se formaram, os 2 filhos médicos, a minha filha advogada, nunca me deram problema nenhum. Sempre me deram orgulho de eu ter os filhos que eu tenho. E hoje eu tenho os netos maravilhosos também. A Fádia tem 2 meninas e o Eli um casal. Eu acho que Suzano é uma cidade aconchegante, recebe todo mundo, evoluiu bastante, porque Suzano não era assim. Suzano é uma cidade maravilhosa, eu não aceito ninguém falar nada de Suzano. É onde eu vivi, o carinho, não sei, eu não posso falar mal nada de Suzano, não posso falar. Por isso que eu falo, eu nasci em Poá, mas eu sou suzanense.
Bom, falar da Futim não é muito difícil, né? É muito fácil. Mas acontece que eu e a Futim pegamos mais amizade, fazem 10 anos, né? Porque quando ela era mais jovem, ela ficava com o marido dela também, né? Foi depois que o marido dela morreu que nós se apegamos mais, né? Ela vai mais no meu salão, porque antes ela era cliente da Di, né? Então ela fazia assim, a da Di era para fazer cabelo de festa. E para mim era só cortar, ninguém podia pôr a mão no cabelo dela para cortar, era só eu. Mãe, que dia especial, é uma homenagem merecida, tanto como uma mulher, como mãe, mas também como uma cidadã de Suzano, que fez sempre o melhor onde conviveu, né? Na escola, no voluntariado, no dia a dia, e a senhora acaba sendo um exemplo muito grande, tanto para mim, como para as minhas filhas, para os meus irmãos, e é uma honra muito grande ter podido ter a senhora como mãe. Oi tia, queria muito estar do seu lado nesse momento, nessa homenagem linda que a senhora está recebendo, dessa família maravilhosa, que eu faço parte, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu sou muito sortudo de ter vocês como minha família. Eu te amo, tia. Dona Futim, parabéns pela pessoa que a senhora é, pela família que a senhora construiu, a qual eu tenho orgulho de fazer parte, por ser essa pessoa que sempre faz questão de agregar todos, filhos, netos, não só a família mais próxima, como todos os sobrinhos. A senhora sempre faz questão de festejar e estar junto com todo mundo. Eu também venho agradecer a oportunidade de ter a senhora como minha mãe, o exemplo que sempre foi para mim, meus filhos, meus irmãos, para minha família toda. E a gente carrega toda essa força, esse exemplo para os nossos dias de hoje, preservando seus valores, seus hábitos, e que a gente continue conduzindo por toda a nossa vida, para que a nossa família cada vez seja mais exemplo, pautado no que a senhora foi para nós. Ai, Futim, eu adoro você. Desculpa que você fica nervosa comigo, que a porta não dá para abrir, que eu te atendo errada, mas eu te amo, não só eu, Suzano inteiro. Futim, não posso eu lembrar de você, lembro das nossas alegrias, dos nossos passeios, das nossas viagens. Você é uma pessoa maravilhosa para todo mundo, você gosta de socorrer, de ajudar, de colaborar, e aprendi muito com você. Obrigada, amor, por tudo. Fiquei muito feliz em saber que a minha irmã caçulinha, a Futim, está sendo homenageada pela Prefeitura de Suzano, né? Por ela ser uma pessoa batalhadora no momento, mas ela teve uma vida muito ativa, sempre foi, desde criança. E teve muita sorte, muita dedicação ao seu trabalho e venceu na vida. A Futim, que eu tenho um carinho enorme, a Futim que sempre com as suas palavras sábias, sempre passou sua energia, o seu aprendizado, ela que tem aí uma sabedoria enorme, uma história linda aqui na nossa cidade, principalmente na parte do voluntariado, que nos ensina muito. Futim, parabéns também por essa homenagem muito merecida nesta noite. Você sabe de toda a sua garra e eu tenho aí um desejo que você continue muitos e muitos anos aí com toda a sua sabedoria, ensinando e motivando outras pessoas também, principalmente na parte do voluntariado. Oi mãe, parabéns pela homenagem, muito mais que merecida, não só pela mãe que a senhora é, que deu pra gente a coisa mais importante para conseguir conquistar alguma coisa que a gente tem hoje, que foi com a educação que a senhora deu, foi um mérito todo seu. Parabéns também pela mulher que a senhora foi, que a senhora é, batalhadora, independente, sempre à frente do seu tempo. Isso foi o que a senhora falava, né? Não sei se é verdade. Agora, o que eu sei que é verdade é a fé que a senhora tem, que fez vencer algumas batalhas que muita gente não acreditava, que a medicina não acreditava. Isso é mérito da senhora e a fé que a senhora tem. E também pela
mulher suzanense que a senhora é. Que isso, tenho certeza que poucas pessoas foram como a senhora. Uma suzanense raiz, aí daquele que falasse que ia mudar pra Mogi, né? Obrigada por tudo, Taita. Te amo muito. Taita, a gente te ama. E obrigada por ser essa Taita maravilhosa. Eu vou te amar pra sempre. Taita, eu te amo muito. Espero que Deus te abençoe e você continue sendo essa voz incrível que você é. Te amo. Taita, você sempre foi muito especial pra nós. Todos os nossos momentos felizes você esteve conosco.